Olá, eu me chamo Maurício Chaves, faço parte da equipe jurídica do Burke Advogados, escritório de advocacia especializado na área criminal, e estou aqui hoje para falar um pouco sobre a incidência da teoria da perda de uma chance emergente do direito civil no âmbito do processo criminal. A teoria da perda de uma chance, ela emerge do direito civil, mais especificamente do âmbito das responsabilidades civis. Ela aborda a retirada intencional ou não de um indivíduo da chance dele exercer algum direito ou tirar algum provento de uma situação. Neste caso, o indivíduo responsável por essa retirada responderá civilmente e poderá arcar indenizatoriamente, ou seja, poderá arcar com certas quantias de dinheiro que correspondem a essa retirada de algum direito ou de algum provento de um cidadão. Essa teoria ficou famosa no Brasil no que diz respeito ao programa Show do Milhão, programa da emissora SBT, que proporcionava aos participantes a possibilidade de, enquanto escalavam ali os níveis do programa, de ir ganhando mais dinheiro. Ou seja, a pessoa acertava uma pergunta, ela ganhava 50 mil reais, depois 100 mil, aí mais outra pergunta, 200 mil, até 1 milhão. Não necessariamente esses valores, mas até 1 milhão. E aconteceu que em um desses níveis, um participante ele recebeu ali uma pergunta que não tinha resposta. Foram colocadas a pergunta e as 4 alternativas dadas a ele eram incorretas. Então, obviamente, ele perdeu e acabou perdendo aquela chance de ganhar um dinheiro que o programa que ele estava participando iria proporcionar a ele. Dessa forma, o SBT ele foi condenado com base na teoria da perda de uma chance pelo fato de que ele tirou daquele participante a chance de ganhar o montante correspondente ao quanto ele acertaria, pelo fato de que o programa proporcionou a ele uma pergunta que não tinha resposta. Então ele não tinha possibilidade ali de acertar e continuar ganhando dinheiro. Então foi retirada dele a chance de ganhar esse montante. Dessa forma o SBT foi condenado e teve que indenizar o ex-participante desse programa. Já no âmbito processual penal, a teoria da perda de uma chance emergente do direito civil, ela recebe um outro nome, com complemento probatório, ou seja, seria a teoria da perda de uma chance probatória. Esse nome já faz referência direto a qual objeto de estudo dessa teoria no processo penal, o que seria a produção de provas, ou seja, essa teoria no processo penal protege o réu daqueles processos onde não se tem a produção de provas da forma como se deveria ter, ou seja, quando se tem no processo penal uma produção de provas aquém do que se deveria ter, do que é o dever da acusação promover e do Estado pedir, o réu ele vai ser absolvido com esse fundamento, de modo que ali ele teve uma extirpação da perda de uma produção de provas que poderia inocentá-lo. Ou seja, o acusado ali ele teve, com essa perda de chance de produção de provas, ele deixou de ter uma oportunidade de ser inocentado. Como, por exemplo, quando o Estado o Ministério Público também deixa de pedir a perícia de algo que poderia inocentar o réu, ele teve ali uma perda, porque à medida que ele não tem aquela produção de provas, ele não tem chance de ser inocentado, porque aquela produção de provas poderia inocentá-lo. Dessa forma, essa teoria surge no direito penal como um meio de proteger o réu dessa atuação errônea, tanto da acusação, principalmente na figura do Ministério Público, quanto da polícia, também na fase investigativa, e até mesmo do Estado, quando se dá por satisfeito com essa mera produção de provas que não é o ideal. Nesse sentido, o STJ recentemente decidiu, na figura do excelentíssimo senhor ministro Ribeiro Dantas, um caso onde um adolescente foi acusado de um crime análogo ao crime de tentativa de homicídio. Nesse sentido, o STJ decidiu o seguinte: o adolescente foi absolvido pela extirpação da chance de produção de provas fundamentais para a elucidação da controvérsia. Ou seja, o recorrente ali, o adolescente, foi absolvido porque fora tirada dele a chance de que a produção de provas que seria necessária, que faltou no processo, o absolvesse. Nesse caso, essa produção de provas a que o ministro se referiu
foi o angariamento de algumas testemunhas, o arrolamento dessas testemunhas que foram oculares ao fato, que estavam presentes ali no momento do fato. No caso, o adolescente ele arremessou um paralelepípedo de rua no outro cidadão. E pessoas ali que estavam presentes não foram arroladas pelos policiais, nem identificadas, para que depusessem posteriormente em sede judicial. Dessa forma, além do fato de que não teve perícia na vítima, não teve exame de corpo de delito, o adolescente acabou sendo absolvido porque fora tirada dele algumas chances de que comprovassem que ele era inocente. Mesmo que ele fosse culpado, ele foi absolvido porque essa chance foi tirada dele, sendo assim algo que não tem como se comprovar mais, porque essa chance já passou e foi tirada dele. Sendo assim, ele perdeu uma chance de ser absolvido, de ser inocentado de forma por aquelas provas que faltaram. Nesse sentido, essa teoria ela surge no direito penal e vem ganhando cada vez mais força para que o réu seja protegido dessa atuação que não é o ideal, tanto por parte da acusação, normalmente na figura do Ministério Público e do corpo policial na fase investigativa, quanto do Estado, de se dar por satisfeito por uma produção de provas que não é o ideal. Esse mecanismo de defesa é muito importante para que o réu seja protegido dessas atuações e que faça com que esses órgãos promovam cada vez mais melhores atuações no sentido de produzir todas as provas possíveis no processo penal, para que seja realmente atingida aquela verdade real dos fatos, e não apenas a verdade do que se é investigado no processo.